Boa noite, alunos, boa noite, tutores, boa noite, professor Ronilson. Boa noite, professora. Vamos agora dar início à nossa segunda aula de estatística aplicada do nosso curso de técnico em finanças. Nós percebemos que a primeira aula foi bem proveitosa, né, professor? Sim, com certeza. O pessoal interagiu bastante aqui com a gente, dizendo que estava entendendo bem o conteúdo, e eu espero que a segunda aula seja assim também. Tenho certeza que vai ser, professora. Temos um material muito bom, né? O material está postado também. E temos certeza que vocês vão continuar participando conosco, porque é um tema muito interessante e hoje ele vai se tornar mais aplicado, né, professora? É isso aí. Hoje os cálculos eles vão entrar mais um pouquinho aqui na nossa realidade. Então, pessoal, vamos dar uma passada breve aqui no nosso conteúdo dessa aula e nos objetivos da nossa aula de hoje, tá? Então, conteúdo, método estatístico e suas fases, tá? Muito importante isso aqui, porque nós vamos falar de cada uma das fases para a elaboração, por exemplo, de um bom questionário. População e amostra, comentamos alguma coisa sobre isso na aula anterior, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais falando sobre população e amostra, tá? Técnicas de amostragem, a probabilística simples, estratificada e sistemática. Da estatística descritiva, ramos da estatística e distribuição de frequências. Então, nossos cálculos hoje vai entrar quando a gente começar a falar aí da distribuição de frequências, tá? Os objetivos da nossa aula. Reconhecer a diferença entre estatística descritiva e estatística inferencial, distinguir e exemplificar as fases do método estatístico, identificar e utilizar a amostragem estatística e apontar e exemplificar a distribuição de frequências, tá? Então, vamos lá, pessoal. Os métodos podem ser classificados em experimentais ou estatísticos, né? Falando aqui dos métodos estatísticos e das suas fases. O objetivo de todo método estatístico é coletar os dados, falamos sobre isso também na aula passada, e então usá-los para tomar uma decisão. Coletar os dados, a gente está falando aí da estatística descritiva, e tomar uma decisão, que a gente falar da estatística inferencial, que é quando a gente está concluindo, tirando conclusões sobre aqueles resultados, né? Observa-se que qualquer decisão que seja tomada usando os resultados de um estudo estatístico será tão boa quanto o processo utilizado para a obtenção desses dados. Gente, eu acho muito bacana essa frase aqui, por quê? Porque ele também quis dizer que se o processo de obtenção de dados não for bom, os resultados também não vai ser. Então, aqui é dito que qualquer decisão que seja tomada usando os resultados de um estudo estatístico será tão boa quanto o processo utilizado para a obtenção desses dados. Daí que a gente falou bastante na aula anterior disso também. Se vai parar para fazer um questionário, vai parar para fazer uma pesquisa, que faça bem feito, porque senão o resultado não vai... É muito comum nós termos, no público em geral, né, principalmente em nós aqui mais afastados, a gente vê aquela situação. Fez uma pesquisa de intenção de voto, e aí na pesquisa de intenção de votos o candidato A estava lá e ia ganhar a eleição no primeiro turno e tal. Aí na hora que termina, que abre as urnas, aí descobre se o candidato B ganha no primeiro turno. Então, isso diz respeito principalmente ao método utilizado, ao processo em si, a forma como foi feita aquela pesquisa, como ela foi interpretada, né? E muitas vezes para favorecer o candidato A ou B, ou muitas vezes para favorecer a empresa A ou B, se chega a conclusões que na verdade não dizem respeito à realidade total pesquisada, diz respeito a um... Pois é, e quando a gente está falando também dessa contagem de votos, a população é muito grande, no caso, e a amostragem, muitas vezes, a gente não sabe que tipo de amostra que a gente está pegando ali, então, vai que eles dão um azar, por exemplo, de ter pego exatamente 80% lá de pessoas que iriam votar no candidato A. Aqui no estado, eu ouço, pelo menos, né, eu não sou daqui, mas eu ouço muito se falar assim, aqui às vezes vem aqui na capital, faz a pesquisa na capital e não vai ouvir o interior. Aí quando sai as urnas do interior com o resultado de lá, o resultado é completamente diferente daquilo que tinha sido demonstrado aqui na capital. Exatamente. Então, assim, isso é o quê? O método ou a forma como foi feita a pesquisa. Claro que isso pode ser intencional, mas também pode ser um erro cometido durante a pesquisa. Por isso que é importante a metodologia que vai ser utilizada, a forma como vai ser feita a pesquisa, ela é muito importante. Conhecer esses elementos, que é o que nós vamos passar agora, né, professora? Exatamente. É importantíssimo para isso. Na verdade, finalizando um pouco esse assunto mesmo, mas quando a gente ouve, no caso dessas
dessas pesquisas, a gente ouve lá a margem de erro de 10% para mais quanto para menos, né? 10% nas eleições é muita coisa, né? Então fica complicado mesmo. É para a gente ter uma noção de como que tá, né? Como que as pessoas, qual a postura das pessoas. Mas muitas vezes pode ser tendencioso, né, professor? Mas muitas vezes acontece de o candidato A nas pesquisas estar lá no topo e chegar nas eleições lá e ele perder. Acontece muito isso. Pessoal, então vamos voltar aqui para as nossas fases. Essas fases do método estatístico aqui, elas têm no nosso caderno de atividades. E eu gostaria de fazer uma observação para quem estiver utilizando ele agora, que ele, aonde tem um não aqui que eu vou passar para vocês, no caderno de atividades de vocês está sim. Então mudem, porque tá trocado os quadrinhos, tá? Onde está sim é não e onde não é sim, tá? Então vamos lá, pessoal. Definição do problema. Então a gente vai começar a elaborar uma pesquisa e a gente quer, primeira coisa, o que a gente quer saber? Qual é o nosso intuito da pesquisa? Qual é o nosso objetivo? Dentro da definição do problema também tem objetivo. Porque eu vou fazer essa pesquisa para qual finalidade? Eu preciso de um objetivo, né? Sim. Então, dentro dessa definição do problema, depois a gente vai colocar uns exemplos para vocês entenderem bem o que se encaixa em cada fase dessa, tá? Definimos o problema, a pergunta principal, o nosso objetivo. Nós vamos começar o quê? Planejar o nosso questionário e a nossa pesquisa. É muito interessante e até é bastante ressaltado dentro do nosso caderno de atividades que dentro do planejamento a gente vai colocar tudo certinho. Qual vai ser o tipo de pesquisa, como que a gente vai fazer. E quando a gente fala em cronograma também, né, professor? Datas é um negócio estritamente importante. Então a gente faz um cronograma e coloca tudo lá. Até dia tal vai ser feito isso. Então dentro do planejamento tem várias etapas, tá, pessoal? E dentro do planejamento também, a gente tem o quê? Um pré-questionário. Como que funciona? Vamos supor que eu fiz um questionário lá de 10 perguntas e eu vou testar ele com algumas pessoas antes. Por quê? Porque dentro dessas perguntas que eu fiz, pode ser que tenha algumas perguntas que as pessoas não estejam compreendendo muito bem e que eu tenha que mudar, porque a gente tem que ser muito claro quando a gente vai fazer uma pergunta, né? Muitas vezes o pessoal sai para a rua para aplicar o questionário e não sabe para quem que está perguntando, não sabe nível de escolaridade, não sabe nada disso. Então, a gente tem que ser muito claro quando a gente vai fazer uma pergunta. Então, esse pré-teste, ele funciona para isso. Ele ajuda a gente a... Essa pergunta ela não está sendo muito clara, vamos alterar, vamos melhorar aquela outra. Então, ele funciona para nos ajudar nisso. Porque o planejamento, ele termina com o quê? Com a gente deixando o questionário certinho para irmos para a próxima fase, que é a coleta de dados. Depois do planejamento, a gente deixou o questionário certinho, a gente vai começar a coletar os dados, tá, pessoal? Então, vai ver que método que vocês querem usar. Se vai fazer uma pesquisa, por exemplo, dentro da nossa escola, né? Ou se vai sair para a rua para fazer uma pesquisa. Então, é a fase de sair para aplicar o questionário, tá? Feito isso, nós vamos fazer o quê? Crítica de dados. Pode ser que nós encontremos erros, tanto internos quanto externos. Os erros internos, pode ser que depois que a gente já aplicou o questionário, a gente possa ver que tem alguma pergunta que ficou meio na dúvida e o pessoal não soube responder ou responderam... viram que não ficou muito claro, então a gente já vai tratar disso também, ou muitas vezes pode até retirar essa pergunta do questionário, ou se a pessoa tiver tempo e tiver, né, como custear, voltar para as ruas para coletar os dados novamente. Mas dentro dessa crítica de dados, a gente também encontra muitos erros externos. Por exemplo, os erros de respostas. Pode ser que você coloque assim... A gente vê muito questionário pessoal fazendo essas pesquisas de renda. Daí tem lá, quantas televisões a pessoa tem em casa. Então tem muito isso. Daí tá lá, enumere de 1 a 5. E a pessoa vai lá e coloca 7. Então, tipo, a pessoa ela respondeu errado. Então acontece muito isso, que são chamados erros externos, tá? Muitas vezes o que a gente
pode fazer, se não forem muitos, né, no caso, é anular os questionários que houveram respostas incorretas para não influenciar errado lá a nossa resposta, né? Aí, pessoal, fizemos a crítica de dados. Apresenta erros? Sim. Se apresentar erros, pessoal, nós vamos voltar aqui para o planejamento e começar de novo. Se nós encontramos muitos erros aqui na crítica na crítica de dados, nós vamos ter que fazer um planejamento, refazer esse questionário para ele ficar certinho, para a gente não voltar no que a gente falou agora há pouco, de ter um resultado lá que não vai valer de nada para a gente porque o questionário não foi bem feito, né? Beleza. Não, se apresenta erros, não, aí nós vamos continuar. Se não apresenta erros, nós vamos apurar. O que é apurar? A gente vai fazer toda uma contagem desse questionário que foi aplicado, vamos coletar os dados para a gente poder passar para o próximo passo, que é a análise e interpretação, né? Tem algumas empresas já muito grandes, né, que as pesquisas elas são feitas de modo digital. Então a pessoa já está lá na rua com um tablet. Então conforme ela vai preenchendo, já é online ali. Então não tem esse problema de o professor foi para a rua fazer pesquisa, passou para mim e eu vou lá e vou apurar esses dados, porque pode ser que eu cometa algum erro fazendo isso. Então tem muitos, como a tecnologia aí está bem avançada, tem muitas que já fazem isso, as respostas vão direto para o banco de dados deles e já vai preenchendo lá a pesquisa, né? Depois da apuração, a gente vai para análise e interpretação. Pessoal, aí que a gente vai fazer o quê? Vai fazer a estatística inferencial. Nós vamos olhar todo esse resultado e ver o que a gente pode melhorar com esse resultado, o que está muito ruim, o que a gente viu que está bom, então dá para continuar desse jeito. Então essa é a hora de a gente pegar todos os dados que foram coletados e interpretar, tá, pessoal? E depois de interpretados, a gente vai fazer o quê? Apresentar os resultados, né? Geralmente, como a gente estava comentando na aula passada, que a gente estava falando de vamos fazer isso no nosso trabalho, né? Se vocês forem fazer isso no trabalho de vocês vão querer apresentar para alguém, né? Então vai ter aquele meio de apresentação que pode ser com gráficos, né? Pode ser até meio dentro da nossa distribuição de frequências que a gente vai ver hoje. Mas assim, cada etapa dessa só pode seguir adiante quando a outra tiver sido muito bem feita. Não passem para o próximo passo se ficou dúvidas no passo anterior, tá? Para a hora que chegar ali na apresentação de resultados, ficou um negócio bonito de mostrar, né? Pode ser até que o resultado não... Olha, eu pensei que ia ser melhor, eu não imaginei que as pessoas estivessem pensando dessa maneira. Legal, mas a gente descobriu que não está tão bom do jeito que a gente imaginava. O importante é que coletou essa informação, né? Ela de maneira correta, né, professor? Exatamente. Então, assim, chegar lá e apresentar os resultados, saber mostrar o que foi feito para ser tomada uma decisão ou fazer um planejamento aí dentro da empresa de vocês para, muitas vezes, até melhorar alguma coisa, né? Um processo de trabalho até. Pessoal, agora vamos passar aqui rapidamente falando dessas fases e dando alguns exemplos. Dentro do nosso caderno de atividades, o autor ele dá o exemplo de, por exemplo, se a gente estiver querendo vender produtos alimentícios para a nossa turma, né? Aí ele fala que a nossa turma tem 50 alunos. Vamos falar aqui do nosso curso de técnico em finanças. Então, eu estou querendo entrar e estou querendo vender produtos alimentícios aí para a nossa turma, só que eu não sei do que as pessoas gostam. E se eu fizer uma pesquisa e ninguém gostar de nada do que eu estou querendo vender? Né? Foi o exemplo que a gente deu aula passada. Não adianta eu querer colocar uma escola para um determinado público na região errada. E a gente vai descobrir isso com essas pesquisas, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu estou querendo vender esses produtos alimentícios para a nossa turma, eu preciso saber de vocês, os nossos 50 alunos, né? Eu preciso saber de vocês do que vocês gostam, né? Porque pode ser que eu esteja com a intenção de fazer alguma coisa que a pessoa não gosta. Já vou até excluir isso aqui do meu planejamento, porque a pessoa não gosta. Então, vamos lá. Na definição definição do problema, quais perguntas aqui que a gente tem? O que queremos saber?
Ó, que tipo de alimentos a maioria das pessoas desejam consumir? De quais variáveis precisarei? Olha, já entrou as variáveis aí, ó. Doces, tipos de doces, salgados assados, salgados fritos, né? Vamos supor que nessa turma nossa aí só tem a gente light, né? Que não come salgado frito nem pensar. Então já é uma coisa aí que eu vou excluir, né, professor? Do meu planejamento não vai ter, eu não vou vender salgado frito para essa turma. E entre várias outras coisas, né? Qual a minha população? Ó, a turma do meu curso, como por exemplo, vamos considerar que são os 50 alunos que a gente falou aqui agora. E verificar se há outros estudos. Ó, caso haja outros estudos anteriores sobre o assunto, qual foi o resultado? Posso comparar com o estudo que realizei? Então, a gente vê, por exemplo, a diretora, por exemplo, do curso fala assim, mas foi feita uma pesquisa dessa ano passado, quer ver como é que ficou? Legal, eu gostaria de ver. Embora hoje a nossa turma seja outra, mas seria interessante eu comparar o resultado com uma turma que estava aqui no ano passado. Mas tem que analisar bem se isso vai considerar alguma coisa para o nosso estudo, tá? Não adianta ter vários outros estudos aí para não ser aplicado para mim. Então, a gente continua sem utilizar eles, tá? Passo 2, planejamento. Daí aqui, ó, como conseguirei os resultados que desejo? Isso aqui, pessoal, a gente vai decidir, tá? A gente está fazendo essas perguntas para a gente decidir como a gente vai aplicar isso. Então, ó, por meio de entrevista, por aplicação de questionário, né? Daí, caso exista outro estudo idêntico, posso retirar os dados desse? E isso é tudo, são todos os fatos que têm que ser analisados. Ó, na fase anterior, definimos as variáveis, mas como perguntarei? Daí, olha um exemplo de pergunta. Na escola, você prefere comer doces ou salgados? Então, aí eu já vou eliminando, né, as possibilidades. Aí, a gente fala aqui do pré-teste, ó. Eu vou fazer um pré-teste aqui com 5 alunos primeiro, para ver se eles entenderam bem, que ficou bem claro as perguntas que eu estou fazendo, para depois eu ir lá e aplicar nos outros 50. Então, aqui a gente considerou que poderia existir um pré-teste, tá? Definição do número de pessoas. Você ouvirá todos os alunos ou somente parte deles? Se somente parte deles, quantos serão e qual será o critério de escolha, tá, pessoal? Então, assim, no caso, como a gente está falando de uma população de 50 alunos, eu acho que a gente ouviria os 50, não precisaria retirar uma amostra disso, né? Quando será aplicada a pesquisa? Daí, olha, você está vendo que eu acabei de falar, eu acabei de comentar com vocês sobre o cronograma. É a hora de definir o cronograma de trabalho, tá? Tudo dentro do planejamento. Se você precisar de material, recursos ou ajuda de outras pessoas, daí nessa fase é importante definir quem poderá lhe ajudar, de que materiais e de quanto recurso você vai precisar. Não adianta a gente planejar um questionário, aí chegar lá, apresentar para o nosso chefe e ele perguntar assim, quanto que vai custar isso? Você não saber responder. Vocês têm que ter uma estimativa de gasto dentro do planejamento para ver se ele vai autorizar isso aí ou não, senão nem continua, né? Uhum. Passo 3, coleta ou levantamento dos dados. Definidas as fases anteriores, nessa fase faremos a coleta de dados. Então, ó, aqui faremos a coleta de dados, seja por meio de entrevista, questionário, observação ou ainda pela análise dos estudos anteriores. Porque a gente já definiu o questionário, então a gente vai fazer a coleta de dados. Aí nós vamos fazer a crítica dos dados, né? Já temos todas as respostas. E agora? É importante conferir se todos os questionários estão devidamente respondidos. É recomendável que os questionários incompletos sejam retirados do estudo. Né? Comentei com vocês agora. Se vocês viram que tem questionários que não estão respondidos ou que vocês viram que estão respondidos de uma maneira que não foi de acordo com o que vocês estavam que vocês tinham perguntado, então é melhor retirar para não influenciar lá no final no nosso resultado, né? As pessoas entenderam o que você gostaria de saber? Caso as perguntas não apresentem respostas significativas, é bom reavaliar as perguntas e, se for o caso, fazer uma nova coleta de dados. É aqui que a gente, quando dá um não aqui, que deu problema, no caso, a gente vai voltar lá para o planejamento, né? Então, se não deu certo, se não surtiu efeito, vamos voltar ao planejamento antes de continuar e ter um resultado ruim aí. E daí, a apuração de dados. Né? Agora que você... até agora você terá um conjunto de questionários respondidos. Agora você deve organizá-los estatisticamente.
Aí, olha só, pessoal, nessa fase é feita a tabulação dos resultados em distribuição de frequências. Além disso, nessa fase, aplicam-se também os procedimentos de análise estatística, tais como as medidas de posição e de dispersão. Aqui já está até escrito que nós conheceremos essas medidas nas próximas aulas. Na próxima aula, a gente vai falar das medidas de posição e da dispersão, tá? Nessa aula ainda, nós vamos falar desse primeiro quesito aqui, que foi a distribuição de frequências. Daí nós temos o quê? A análise e interpretação dos dados. Após a apuração dos resultados, é preciso saber o que eles significam, né? Então, nós vamos tentar identificar qual foi o salgado mais votado, no que eu devo investir ali para vender o salgado para a nossa turma, tá, pessoal? E daí a apresentação dos resultados. Nessa fase são geralmente construídos gráficos e tabelas que sejam capazes de demonstrar os resultados encontrados. De uma maneira simples, tá, gente? Não adianta ficar enfeitando, enchendo de figurinha o gráfico e mostrar para a pessoa ela não entender, né? Então, a gente tem que deixar de uma maneira simples que as pessoas coloquem um olho lá e já consigam identificar o que a gente está falando. Então, pessoal, a gente está falando aí da pesquisa, da coleta de dados, né? E falando bastante sobre a população e a amostra. Então, vamos defini-los aqui agora. Ó. Se um conjunto de dados consiste em todas as observações concebíveis possíveis de um dado fenômeno, dizemos que é uma população. Se um conjunto de dados consiste em apenas uma parte de uma população, dizemos que é uma amostra. A gente falando nesse exemplo que fizemos agora, da nossa turma de 50 alunos, e eu falei que nós pegaremos a população, porque são poucas pessoas, então vamos colocar o questionário com todos. Mas poderia ser definido, vamos fazer com 25%, vamos pegar. Então, isso já se tornou uma amostra, né? Então, vai ser 25 pessoas das 50 que nós temos na sala. 50% eu falei, né? Vou fazer conta errada aqui, né? Então, se a gente colocou que vai pegar 50% da turma, então a gente vai pegar 25 pessoas e vai aplicar o questionário. Sendo que as 50 pessoas é a minha população, da minha turma. As 25 pessoas é a minha amostra. Se a gente estiver falando assim que a gente vai fazer um questionário com a nossa turma, mas a gente está falando do instituto inteiro, o instituto é a população, a nossa turma é uma amostra, né? Então, eu espero que tenha ficado bem claro isso, porque é bem fácil a gente identificar. Quando a gente está pegando o todo, a gente está falando da população. Uma parte que foi definida, né, no momento do planejamento do nosso questionário é a amostra, tá? Então, aqui a gente tem uma figura que deixa bem claro aqui, ó. A estatística descritiva consiste dos dados e interpreta, né? E a inferência estatística é estimação de quantidades desconhecidas, extrapolação dos resultados e testes de hipóteses. E olha aqui, gente, o que mostra essa figura aqui pra gente. Essa bolinha maior aqui é a nossa população, é como se fosse a nossa turma. E essa amostra aqui foi o que a gente definiu agora que a gente ia fazer, né? Então, fica bem fácil. Se a gente não for pegar o todo, ela já se torna uma amostra, tá? Aí é legal a gente falar também do censo, tá? O que é o censo, pessoal? Ó, a contagem de uma população inteira é chamada de censo. A realização de um censo fornece informações completas, mas ela é frequentemente cara e difícil de realizar. Amostragem. Uma amostragem é uma contagem ou medição de parte de uma população e é mais usada nos estudos estatísticos. Gente, por que em tudo a gente não faz o censo? Está bem claro aqui. Ela é muito cara, ela necessita de muito tempo e ela é muito mais difícil de realizar. Então, vai ser feito o censo quando realmente tiver que pegar o todo, né? Senão, a gente com certeza vai para a amostra, né? Aí, a gente tem um exemplo aqui, pessoal, do tamanho da amostra. Essa tabela, deixando bem claro que ela já é definida, tá? Não tem que fazer cálculo nenhum, ela já é definida assim. Então, o que a gente está mostrando aqui? Se a gente vai escolher, por exemplo, uma população de 100 pessoas, aí vamos se basear nisso aqui, ó. Vamos supor que eu defina que eu quero um erro amostral de 3% para mais ou para menos.
Aí ele tem esse quadradinho aqui que é o split, ó, gente. Split 50-50 ou split 80-20. O que que é isso? O split 50-50 é quando você vai pegar uma população, uma amostra, né? Mas é uma amostra heterogênea. Você não sabe, por exemplo, são idades variadas, tem o gênero masculino, tem gênero feminino, tem várias faixas de renda. Então, é muito diversificado. Quando for assim, vocês têm que ir para essa numeração aqui do split 50-50. Agora, vamos supor que vocês peguem uma amostra que as pessoas lá estão na mesma faixa de renda, sejam praticamente ali na mesma faixa de idade. Então, a gente já sabe que as respostas dessas pessoas vão tender para ser um pouco parecidas. Então, a gente vai pegar o split 80-20, tá? Isso aí é analisado quando vocês definirem a amostra de vocês. Então, se eu tiver uma população de 100 pessoas e eu for usar esse 3% aqui, e vamos supor que a minha população é heterogênea, porque é o que mais acontece. A gente nunca sabe, por exemplo, se a gente sair na rua aí, a gente vai fazer o questionário e muitas vezes a gente não vai saber quanto que a pessoa ganha, né? Se a gente logicamente, se a gente não fizer essas perguntas. Mas vamos se basear aqui no split 50-50. Então, se eu tiver uma população de 100 pessoas, para eu ter esse erro amostral de 3 para mais ou 3 para menos, eu vou pegar uma amostra de 92 pessoas, tá? Se eu falar assim, não, o meu erro pode ser de 5%, para mais ou para menos, então a minha amostra vai ser de 80 pessoas. E se eu falar assim, não, o meu erro pode ser de 10% para mais ou para menos. Vocês viram que quanto maior a margem de erro, menos pessoas vocês vão entrevistar, né? Quando a gente fala de 100 pessoas, é até engraçado, porque quando você fala assim, eu tenho uma população de 100 e eu vou entrevistar 92, então entrevista 100, né? Logo. Pega a população toda. Só que nisso a gente está falando dos 100. Se vocês analisarem lá, vamos pegar essa faixa aqui de 25 mil. Vocês têm uma população de 25 mil e vocês decidiram um erro amostral aqui de 3%, vocês vão pegar uma amostra de 1.023 pessoas. Então, já reduz muito. Então, vocês não é a mesma coisa do que a gente está falando de 100. Então, é nessa tabela aqui que a gente se baseia para definir qual é o tamanho da nossa amostra, tá, pessoal? E para que uma amostra seja válida, é necessário que seja extraída com base em critérios rígidos, sendo estes bem respeitados, tá, pessoal? Então, aqui, ó, a gente tem levantamentos e amostras probabilísticos, amostragem, que dentro tem a amostragem aleatória, simples, sistemática e estratificada. Aí a gente tem aqui os não probabilísticos, que é a amostragem não aleatória, que e aqui também tem por conglomerados, né? Que é intencional, voluntária e acidental. Essas não probabilísticas, a gente nem vai falar muito sobre elas, porque elas se baseiam, assim, muito em critérios do pesquisador. Então, ele que vai decidir, e tudo fica a critério dele. Então, fica complicado a gente ficar citando exemplos aqui, sendo que vai ser da opinião do pesquisador. Agora, essa probabilística aqui, não. A gente vai falar de cada uma delas com vocês, tá? A amostragem probabilística simples. Vamos dar um exemplo aqui. Para obter uma amostra representativa do nível de escolaridade de uma comunidade de 70 pessoas, pode-se proceder da seguinte forma. Enumere as 70 pessoas de 1 a 70. A gente pode utilizar um globo de bingo para sortear 14 números, 1 a 1, no intervalo de 1 a 70. Por que 14 números, gente? Porque a gente decidiu aqui que a amostra seria de 20%, tá? Então, a gente vai pegar, vai estar enumeradas 70 pessoas, vamos sortear 14 num bingo e as que sortearam vai ser a nossa amostra. Isso é amostragem probabilística simples. Muito fácil de fazer. Não precisa nem ter globo. Você pode fazer papelzinho de 1,70 e retirar os 14 lá, tá? Amostragem probabilística estratificada. Vamos supor que nós estamos nesse mesmo grupo de 70 pessoas, só que a gente quer, aqui o que quer dizer o estratificada? A gente quer dividir homens e mulheres, tá? Então, se a gente tem aqui 40 pessoas do gênero feminino e 30 do masculino. Então, o que a gente vai fazer? Enumerar os homens de 1 a 30 e as mulheres de 31 a 70. Daí, nós vamos utilizar 2 globos de bingo, sendo que um possui a numeração de 1 a 30, que é para sortear os homens, e de 31 a 70, que é para sortear as mulheres. Aí, nós vamos pegar... sorteio 6 primeiros números... sorteio 6 números do primeiro e 8 do segundo.
Porque 20% de 30 vai ser 6 e 20% de 40 vai ser 8. Então, a gente vai fazer certinho para não ter erro aí na hora de pegar a nossa amostra, tá? E a amostragem probabilística sistemática. Então, nós temos uma empresa que decide que deseja saber a opinião de 10% dos seus clientes sobre a qualidade do atendimento. Então, basta que ela pergunte a um de cada 10 clientes. Portanto, perguntaria, vamos supor que eu tenho uma lista, né, de clientes, e cada cliente vai estar lá por ordem alfabética, pode ser, e vai ter um número do lado. Então, eu vou colocar assim, eu quero o cliente número 10, número 20, número 30, eu não sei quem que são, só sei que eu vou perguntar olhando lá na minha relação. Então, isso aqui eu estou sendo sistemática, tá? Amostragem probabilística sistemática. Ressaltando aqui o que nós já falamos também na aula anterior, estatística descritiva é o ramo que trata da organização, do resumo e da apresentação dos resultados e é responsável pelo estudo das características de uma população. E estatística inferencial é o ramo que trata de tirar conclusões sobre uma população a partir de uma amostra de uma dada população ou universo. Conclusões, tá? Eu tenho certeza que eu acho que de tanto eu falar, isso aí tá bem claro para vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui dentro agora que a gente falou de distribuição de frequências, tá? Distribuição de frequência é uma tabela que mostra classes ou intervalos das entradas e de dados, com uma contagem do número de entradas de cada classe. A amplitude é outro conceito utilizado na distribuição de frequências e consiste na diferença entre as entradas máxima e mínima. É o que eu falo, muitas vezes a gente dando conceito fica meio que embaralhado, né, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu acabei de falar, tá? Vamos supor que essa classe aqui, ó, vamos supor que a gente está falando aqui de idade nessa tabela, tá? Então, eu tenho de 1 até 60. Isso aqui é a minha amplitude, certo? Eu tenho pessoas de 1 ano até 60. Então, aqui ela tá dividida em classes. Aqui a gente tem 4 classes, ó. 1, 2, 3, 4. Nessa primeira classe, de 1 a 15, a gente tem frequência 3. O que significa isso? Que a gente tem 3 pessoas de 1 a 15 anos. 16 a 30, frequência 7. Isso significa que a gente tem 7 pessoas de 16 a 30 anos. E assim sucessivamente. Opa, desculpa. 31 até 45 anos, 4 pessoas. E 46 até 60 anos, 2 pessoas, tá? Quando se coletam os dados de uma pesquisa, tais informações são classificadas como dados brutos. Esse aqui é um exemplo de conjuntos de dados amostrais de nota de 40 alunos, tá, pessoal? E para vocês verem que esses números estão todos bagunçados, né? Para a gente começar a fazer um estudo, fazer uma distribuição de frequência disso aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar esses números em ordem, porque senão a gente vai ficar meio... A possibilidade de errar é muito grande. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar em ordem, tá? Então, isso aqui, quando ele está assim, só os dados, e eles não estão em ordem, eles são os nossos dados brutos, tá? Aí, aqui, ó, vamos começar a montar a nossa distribuição de frequência. Para facilitar a análise e a visualização dos resultados, é recomendável que você utilize de 5 a 20 classes, tá? Mais de 20 classes fica muito grande a nossa distribuição. Então, elas podem ser definidas de forma arbitrária, conforme necessidade ou gosto do pesquisador, tá? Ou nós temos um modelo universalmente aceito, que é essa fórmula aqui, tá? Que o nosso número de classes é a raiz quadrada da quantidade de números que a gente tem lá na nossa amostra, tá? Aqui, ó. O número de classes é igual à raiz quadrada de n, que n significa número de observações realizadas. Aqui no nosso exemplo anterior, a gente estava falando de nota de 40 alunos, né? Então, aqui, automaticamente, a gente tem o quê? A nossa classe é igual à raiz quadrada de 40, porque lá a gente tem nota de 40 alunos. Então, a gente vai ter aqui o resultado de 6,32. O número de classes deve ser sempre um número inteiro. Não tem como a gente fazer meia classe, tá, pessoal? Então, nesse caso, arredonda-se para
6 classes. Então, essa distribuição teria 6 classes. Aí eu coloquei aqui para vocês verem, pessoal, eu diminui um pouco o nosso quadro, porque senão a gente não ia colocar tudo dentro de um slide. Mas esses dados brutos aqui é exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês, que é a nota daqueles 40 alunos. E o que eu fiz aqui? Eu coloquei eles em ordem, tá? Então, ele passa a se chamar roll dentro da estatística. Então, esses são os mesmos números da nossa tabela do lado, só que eles estão organizados, aqui no caso, em ordem crescente, né? Aí, vamos encontrar a amplitude. Gente, ó, a amplitude, que no caso é simbolizado pelo A, corresponde à diferença entre o maior e o menor número, o valor observado. Maior número, 92. Menor número, 12. Muito fácil. Nossa amplitude é 80. Então, por isso que eu falo para vocês, se vocês se basearem nessa tabela aqui, ó, imagina para vocês ficarem, qual que é o maior número aqui? Vou procurar, porque tá muito bagunçado. Por isso que eu falo para vocês, primeiro passo, coloca a tabela de vocês em ordem. Porque olhando na segunda tabela aqui, só olhando a gente já faz essa conta, né? Aí a gente tem o quê? A gente descobriu a nossa amplitude, tá? Aí a gente vai para o quê? Para a nossa amplitude do intervalo de classes. Que nós temos uma fórmula aqui, tá? Que a amplitude do intervalo de classes é o C. E nossa fórmula é igual ao quê? A nossa amplitude divididos pelo nosso número de classes menos 1. Então, a gente viu o quê? Que a nossa amplitude é 80, a gente viu aqui no slide anterior, certo? E que o nosso número de classes, eu vou voltar aqui para vocês verem que a gente achou aqui, ó, 6 classes. Então, a gente tem o quê? 80 divididos por 6 menos 1. Então, a gente tem 80 divididos por 5, que a gente tem 16. É tudo fórmula, então é só a gente colocar a resposta certa em cada fórmula que não vai ter erro nenhum aqui para a gente seguir, tá? Olha só, pessoal, aqui a gente encontrou, eu até coloquei o resuminho do que a gente já fez até agora, que é número de classe 6, amplitude total 80, intervalo de classe 16. Essas foram as 3 contas que a gente fez até agora. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar o limite inferior e limite superior da nossa primeira classe, tá? Então, como que a gente acha o limite inferior? A gente pega sempre o primeiro número, o nosso menor número aqui da nossa amostra, tá? Que no caso é o 12, e faz menos C, que é o nosso intervalo de classes, divididos por 2. Sempre vai ser isso. Então, aqui a gente tem o 12 menos C, que é o 16, divididos por 2. A gente vai ter o quê? 12 menos 8, e a gente vai ter 4. Esse é o nosso limite inferior. O limite superior é a mesma coisa, só que no lugar do menos, a gente tem o mais. Então, é 12 mais C divididos por 2. A gente vai ter o quê? 12 mais 16 divididos por 2, que a gente vai ter aqui o resultado 20, né? 12 mais 8 e a gente vai ter o 20. Então, a gente tem, ó, 4 no limite inferior e 20 no limite superior da primeira classe. Vou entrar na tabela aqui. Olha como é que está a nossa primeira classe. 4 e 20. Esse 4 e 20 a gente colocou aqui porque a gente acabou de encontrar ele. Como que eu continuo agora na segunda? Porque a gente definiu que vão ser 6 classes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que a gente define como que elas vão ser? Definir o último número aqui, é o nosso limite superior da classe, a gente vai pegar o nosso intervalo de classe, que é 16. Então, o que a gente faz? 20 mais 16. Então, a gente faz de 20 a 36. 36 mais 16 vai dar o 36, 52. 52 mais 16 vai dar até 68. E assim por diante. Então, é só seguir essas regrinhas que a gente chega no resultado lá do nosso intervalo de classe, tá? Agora, aqui para a gente analisar, eu coloquei o nosso quadro em roll, a primeira e a segunda, a terceira, a quarta e a quinta classe que a gente acabou de encontrar. E a gente vai aqui, ó, pessoal, vamos na primeira classe. Quantos números que a gente tem aqui dentro da nossa amostra de 4 até 20? Ó, a gente tem só um. Olha a nossa frequência. 1. A gente vai procurar, ó, quantos números a gente tem de 20 a 36. Aí a gente vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que como ele está fechadinho aqui, o 36 não entra. Ele entra só no próximo, tá?
Então, a gente tem 5. Ele vai entrar no próximo, ó. De 36 a 52. 1, 2, 3, 4, 5. Porque o próximo já é... Vocês estão vendo como que... E assim por diante. A gente vai contar a frequência de cada classe, tá? Aí nós temos aqui, a frequência relativa de uma classe é a porção ou porcentagem de dados que está em determinada classe. Para a frequência relativa de uma classe, é necessário dividir a frequência f pelo tamanho da amostra. Então, aqui a gente tem... Isso aqui foi tudo que a gente encontrou agora, tá? Essas são as nossas 6 classes. Essa aqui foi a frequência que a gente acabou de encontrar. O ponto médio é muito fácil, tá? O que a gente vai fazer? 4 mais 20, 24. Ponto médio nada mais é do que média aritmética, tá? A gente faz o que? A soma. 4 mais 20, 24. 24 divididos por 2, 12. 20 mais 36, 56. 56 divididos por 2, 28. Então, esse vai ser o ponto médio de cada classe, tá? E daí, a nossa frequência relativa aqui, que a gente tem o quê? A nossa frequência, que é essa aqui, tá? Dividido pelo o nosso N aqui, que no caso é 40. Então, a gente fazendo 1 divididos por 40 vai dar isso, 5 divididos por 40 vai dar esse resultado, esse aqui é a mesma coisa e assim por diante. E nós temos aqui também a nossa frequência acumulada. Olha aqui, pessoal. É que como a gente vai indo por... passo a passo, fica bem fácil de a gente... Quando a gente olha essa tabela, a gente fala assim, meu Deus, que negócio cabuloso, né? Mas como a gente vai fazer fazendo cada passo a passo, fica bem fácil de a gente entender de onde que saiu cada um desses números, tá? Então, a minha frequência acumulada. Aqui na minha primeira frequência não é 1, então a frequência acumulada vai ser 1. Aqui a minha segunda frequência é 5, a anterior é 1. 5 mais 1, 6. Aqui é a mesma coisa, ó. 6 mais 5, 11. 11 mais 7, que está aqui, 18. 18 mais 12, 30. 30 mais 10, 40. O último número aqui da minha frequência acumulada, pessoal, tem que ser o total da frequência, tá? O que a gente consegue analisar olhando essa frequência acumulada? Eu sei dizer assim que, nossa, ó, até 83 pessoas, até a nota 83 aqui, ó, vamos colocar aqui na 5ª classe, eu tive 30 alunos que tiraram até essa nota. Então, a frequência acumulada ajuda a gente a fazer meio que um resumo também, tá? E a gente pode representar esses dados que a gente encontrou agora através de gráfico, ó. A gente colocou aqui, ó, de 4 a 20, uma pessoa só. Então, a gente tem aqui de 20 a 36, 5 pessoas. De 36 a 52, 5 pessoas. Então, a gente vai tendo aqui, vai formando aqui o nosso gráfico, porque esse aqui é um exemplo de um histograma, aqui das notas dos alunos que a gente fez a distribuição de frequência, tá, pessoal? Então, assim, qual que é o segredo? A gente demonstrou como se faz o cálculo da distribuição de frequência passo a passo. Então, não vão fazer o passo 2 sem antes fazer o passo 3 sem antes fazer o passo 1, o 2, porque a gente precisa do passo 2 para a gente calcular o passo 3. Então, a gente estava falando isso do nosso planejamento também. Vão concluindo cada passo para vocês e prosseguindo para o outro. E aqui é a mesma coisa. Vocês acham o cálculo da amplitude, vocês vão para a amplitude do intervalo de classe. E assim a gente vai formando os números e no final sai essa tabela bonita aqui, né, pessoal, que a gente acabou de ver, tá? Então, durante as nossas atividades de hoje, a gente vai fazer uma dessas juntos, né, porque caso tenha ficado alguma dúvida, né, nessa parte de cálculo, assim, a gente geralmente tem bastante dúvidas, então eu gosto de fazer com vocês para a gente resolvendo junto isso aí. Lógico, né, que quem já pegou certinho já pode ir dando as respostas aí pra gente. Logicamente que não vai conseguir colocar a tabela, mas, por exemplo, a frequência acumulada, qual que é? Pode chegar nesse resultado aí e ir passando pra gente, tá? Lembrando, sim, que estatística como matemática, o importante é a prática, tá?
Agora, durante a prática, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar aqui no chat, vai estar respondendo, vocês podem enviar dúvidas e depois também nas correções a gente vai corrigir essas dúvidas que vocês vão tendo. Agora, quando vocês pegarem para fazer, o importante é que vocês observem quais são as dificuldades que vocês estão tendo, repassem para a gente que a gente possa, após o intervalo, já fazer essas correções. E durante o intervalo também nós vamos respondendo aqui pelo chat, professora. Isso aí. Então, assim, é importante que vocês enviem para que a gente possa também ajudar aqui na execução também dessas atividades. É isso aí. Pessoal, foi bem corrida essa aula de hoje mesmo, porque quando a gente envolve cálculo, não dá pra gente ficar conversando muito, a gente tem que mostrar os números mesmo, né? Mas assim, que fique bem claro, eu gostaria muito quero muito que fique bem claro para vocês essas fases do planejamento, para que eles sejam muito bem feitos, tá? Muitas vezes vocês podem pensar assim, eu tô mexendo aqui com finanças, eu não vou querer fazer pesquisa, não quero mexer com isso, não. Mas muitas vezes, gente, é interessante a gente entender o que outras pessoas estão fazendo dentro da empresa que a gente trabalha, tá? Então, muitas vezes, eu não vou mexer com pesquisa, não vou trabalhar com isso. Mas imagina, alguém chega com essa pesquisa, chega aqui com uma distribuição de frequência e vocês sabem calcular. Então, até vocês mesmos vão ser vistos de outra maneira dentro da organização, né? Porque, assim, muitas vezes, nem que a gente não vá trabalhar com isso, mas que a gente entenda, porque, querendo ou não, a gente consegue ajudar se alguém for fazer, a gente pode ajudar a interpretar os resultados, como a gente falou, que essa é uma das fases mais importantes, né? Que é a interpretação de resultados. Então, vai chegar um momento que isso vai ser bem útil, né, professor? Com certeza. Então é isso. Eu aguardo vocês aqui para a correção das nossas atividades. Caso tenham dúvidas, principalmente na parte aqui dos cálculos, se vocês conseguirem colocar agora no intervalo, na hora que eu for resolvendo eles, a gente já vai conversando em cima dessas dúvidas aí, né? Então, eu aguardo vocês até daqui a pouco. Olá, pessoal, estamos de volta para as nossas correções. A gente já viu que está tendo algumas dúvidas aqui, o que é normal a gente ter bastante dúvidas em cálculo. Então, eu vou deixar para a gente conversar sobre essas dúvidas aqui a hora que a gente estiver fazendo a resolução do exercício, tá? Só uma coisa que eu quero ressaltar aqui antes da gente dar início à nossa correção. No início da nossa aula de hoje, eu falei que os métodos, eles eram divididos em experimentais e estatísticos. E daí já segui falando sobre os métodos estatísticos. Não falei nada sobre os métodos experimentais. Na verdade, porque não vem não convém a nossa aula aqui, porque os métodos experimentais, eles são mais utilizados na física, na química. Por exemplo, se eu faço um café e coloco lá 3 colheres de café, 2 de açúcar e um tanto de água. Se eu fizer exatamente igual todos os dias, o café vai sair igual. Se eu alterar, falar, agora eu vou colocar 4 de café, então eu consigo ver uma alteração conforme eu for alterando o que eu estou utilizando ali. Então, esse é um dos métodos experimentais. Então, só para caso tenha ficado alguma dúvida em cima disso, mas é por isso que a gente não bateu tanto em cima disso, porque a nossa aula já ficou corrida, então a gente tentou não focar tanto nisso aí. Mas se tinha alguma dúvida, espero que esteja esclarecida agora, tá? Então, vamos dar início aqui às nossas correções. Questão 1. Quais são as fases do método estatístico? Prometo para vocês que não vou ficar arriscando, tá, gente? A gente tem aqui, primeiro, definição do problema. Depois a gente tem o planejamento. Depois a gente tem a coleta de dados e a crítica de dados. Se a crítica de dados apresentou erros, a gente volta para o planejamento. Porque se apresentou erros, a gente não pode continuar, porque vai dar tudo errado lá pra frente. Então, apresentou erros, volta, só um risquinho, tá?
Volta para o planejamento aqui. E se não apresentou erros, vai para apuração, para análise e interpretação e para apresentação de resultados. Deixando claro, definição do problema, o que a gente quer, o nosso objetivo, planejamento, elaborar um pré-questionário, o nosso cronograma de atividades, como que a gente vai fazer, como que a gente vai aplicar, quanto que a gente vai gastar, quanto tempo vai levar. Então, tudo isso está dentro do planejamento, tá? Acho que o planejamento é uma das fases assim que mais, dentro do nosso cronograma, mais tem atividades, tá? Planejamento, a coleta de dados. Depois que a gente já elaborou o questionário, a gente vai para a nossa coleta de dados. Coletou os dados, nós vamos para críticas de dados, que nada mais é da gente ver se tem erro ou não tem erro, tá? Se não tem erro, a gente vai apurar os dados, tá? A gente conversou aqui na aula, né, professor, que tem algumas empresas que já apuram online, então essa apuração de dados é bem fácil de fazer. Mas caso a empresa está lá no Excel, fazendo as planilhas, então daí já fica um pouco mais complicado, mas essa é a fase da apuração. Principalmente quando a nossa amostra não é muito grande, fica bem fácil de fazer isso. Fizemos a apuração, aí vamos analisar e interpretar esses dados, os dados, né, coletados, para a gente depois apresentar esses dados, essa análise, né? E como eu comentei com vocês na aula anterior, é muito interessante quando a gente fizer uma apresentação de resultados, a gente já vir com alguma solução ou alguma possibilitando assim, alguma oportunidade de melhoria, para não falar assim, por exemplo, imagina você é responsável por fazer isso e alguém fala assim, tá, e o que você acha que a gente pode fazer? Aí você conseguiu demonstrar tudo que foi feito, mas você não tem nenhuma solução ali. Então, sempre é legal a gente, quando a gente for apresentar qualquer tipo de resultado, a gente ir com a carta na manga, né, professor? Então, vamos lá, pessoal. A questão 2. Com base nas fases do método estatístico, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, eu tenho aqui, primeiro, contempla o tipo de levantamento, cronograma, custos envolvidos, etc. Acabei de falar, gente, quando tem cronograma, levantamento, o tipo de questionário, a gente está falando de planejamento, tá? 2. Definir o que se deseja pesquisar. Problema de pesquisa. Por quê? A gente está definindo ainda os nossos objetivos, né? Estão associadas a cálculos e medidas, né? A apuração. Então, quando a gente está fazendo a apuração, a gente está associado a cálculos e medidas. 4. Estão dispostos em forma de gráficos e tabelas. Então, essa é a nossa apresentação. A gente só mostra um gráfico para alguém quando a gente está fazendo uma apresentação, né? Então, essa é a nossa apresentação. E o registro sistemático de dados com um fim específico, e isso nada mais é que a nossa coleta de dados. Tá, pessoal? Então, vamos seguir aqui para a nossa próxima questão, para dar tempo da gente fazer bem devagar essas de cálculo, tá? Caso tenham alguma dúvida na questão 1 ou na 2, passa aqui para o professor que a gente vai discutindo aqui no final da aula, tá? Questão 3. O diretor de uma indústria deseja fazer uma pesquisa de satisfação com os funcionários. Considerando pesquisa de satisfação com funcionários é complicado, né? Considerando que há 730 funcionários na indústria e que durante o planejamento, ó, tá vendo? Durante o planejamento da pesquisa foi definida uma amostra de 25%. Qual o número de elementos da amostra? Pessoal, a gente está falando nada mais, nada menos do que porcentagem. A gente falou nisso na aula anterior, né, professor? Então, a gente nada mais está falando, nada menos está falando que porcentagem. É a única coisa que a gente interpretou aqui, ó. Durante o planejamento, a nossa população aqui é 730 e qual é a nossa amostra? Sendo que foi definido 25 funcionários, 25% da nossa população. Então, a gente vai pegar 730, que é a nossa população, vezes 25%. 25% nada mais é que 25 divididos por 100, certo? Nós vimos isso na aula anterior, pessoal. Então, a gente tem igual a 730 vezes 0,25. Né? 25 divididos por 100 é igual a 0,25. Então, a gente tem igual a 182,50. Considerando que
como a gente vai fazer uma pesquisa com meia pessoa? A gente não pode, né? Então, sempre, a gente falou isso na amostra, a gente sempre vai fazer o arredondamento. Então, nessa indústria, a nossa população é de 730 e foi planejado que seria feita a pesquisa com 25%, então a gente vai entrevistar 182 funcionários, tá? Aí depois vai ser definido se ele vai fazer, como que ele vai ser feito, se vai da forma aleatória, qual tipo de amostra que vai ser definido. Mas a amostra, a quantidade de pessoas vai ser 182, tá? Questão 4. Para uma pesquisa, foram entrevistados 200 mulheres e 200 homens da cidade X. Foi aplicada a seguinte pergunta para todos os participantes da pesquisa. Quantos livros você leu no último ano? Ó, 200 mulheres e 200 homens, tá, pessoal? Então, foi perguntado para 400 pessoas, né? Como resultado, verificou-se que, entre os homens, a média de leitura foi de 2 livros. E entre as mulheres, de 3 livros. Diante do exposto, indique a parte que se refere à estatística descritiva e qual a inferência estatística possível para o exemplo dado. O que nós estamos querendo saber? Ó, foram entrevistados 400 pessoas, 200 mulheres e 200 homens, né? Onde os homens leram 2 livros e as mulheres 3 livros no último ano, que foi a pergunta que foi feita. Aí aqui a gente vai conseguir enxergar muito bem o que é estatística descritiva e o que é estatística inferencial, dentro desse exemplo, tá? Olha só. Estatística descritiva. Quando alguém, onde que está a estatística descritiva dentro dessa resposta? Ó, em uma pesquisa foram entrevistadas 200 mulheres e 200 homens da cidade X e verificou-se que entre os homens a média de leitura foi de 2 livros e entre as mulheres foi de 3 livros. Nada mais é do que a resposta que a gente acabou de ler, porque ele só forneceu os dados. Ele pegou, me deu a quantidade que foi entrevistado e deu a resposta. O que a estatística inferencial faz? Olha que legal. As mulheres leem, em média, 1 livro a mais por ano do que os homens. Então, ela consegue... a estatística inferencial, ela consegue tirar conclusões, porque a estatística descritiva, ela me joga os dados. Aí eu tenho que ir lá. E o que a gente conseguiu enxergar aqui? Se os homens leem 2 e as mulheres leem 3, então a gente consegue chegar à conclusão que as mulheres leem 1 livro a mais por ano do que os homens. E isso é estatística inferencial, porque a gente está chegando a uma conclusão, né? A gente conseguiu analisar isso aqui e chegar a uma conclusão. Beleza? Certo, professor, aí? Certo. O pessoal tá calmo? Tudo tranquilo, né? Estão respondendo certo aqui. Quase todas as questões estão corretas. Essa última aí houve uma certa confusão com relação às descrições, mas a resposta estava certa, só a descrição que... Então, pessoal, a estatística descritiva, ela vai te mostrar os dados. Ela não vai fazer nada mais que isso, nada, análise nenhuma. E a inferencial, ela já vai nos dar as conclusões daquele estudo que foi feito, tá? Espero que agora tenha ficado bem claro diante desse exemplo que a gente deu aí. Agora vamos resolver a nossa distribuição de frequências aqui juntos, para que não haja mais dúvida para ninguém, tá? Então, eu até coloquei aqui, ó, dado um rol de salários de 25 funcionários. Por que eu coloquei rol? Porque ele já está organizado por ordem, tá? Então, de salários de 25 funcionários da empresa Alfa, calcule o número de classes. Isso aqui é o que a gente tem que encontrar. Não tem ninguém brigando comigo, né, professor? Não. Que eu estou escando aqui, né? Calcule o número de classes, o ponto médio de cada intervalo de classes, a frequência relativa e a acumulada. Isso nada mais é do que nós acabamos de exemplificar na nossa aula. Só que agora nós vamos fazer juntos, ok? Então, a gente tem aqui a nossa tabela, né? O número de classes, eu já tenho até a fórmula aqui, né? Só deixa eu contar com vocês aqui antes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5
e aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que eu tenho 25 números aqui, certo? Como é que eu faço para achar o número de classes? Eu vou pegar... o número de classes é a raiz quadrada da quantidade de números que a gente tem naquela tabela, que são os 25 que a gente falou agora. Então, vai ser 5. Então, o nosso número de classes vai ser 5. O que é o número de classes, pessoal? É a quantidade de linhas lá que vai ter o nosso intervalo de classes. Lembra que na nossa aula, o nosso exemplo tinha 6? Esse aqui vai ter 5, tá? A amplitude total. A gente tem o nosso maior número da nossa tabela aí é 1.200, certo? O menor número da nossa tabela é 580, certo? Então, a gente tem 1.200 menos 580, então a nossa amplitude total é igual a 620, né? O pessoal pediu para a gente colocar por ordem, né, como tem que ser resolvido. Então, exatamente do jeito que a gente está fazendo aqui, é a ordem, tá, pessoal? Primeiro o número de classes, amplitude total e amplitude do intervalo de classes. Daí depois a gente vai fazer aqui o limite inferior e superior da primeira classe. Então, agora que a gente achou o número de classes, que é 5, e a amplitude total, que é 620, a gente vai encontrar a amplitude do intervalo de classes, que nada mais é que a amplitude total divididos pelo número de classes, que é 5 menos 1. Então, vamos lá. Qual que é a nossa amplitude total aqui, pessoal? Ó, 620. Então, vamos colocar o 620 aqui. Daí, a gente tem aqui K menos 1. Qual é o nosso K aqui? 5. Então, vai ficar 5 menos 1. Então, a gente vai ter C igual a 620 divididos por 4, C igual a 155. Então, a nossa amplitude do intervalo de classes é igual a 155, tá? Aí nós vamos encontrar agora o quê? O limite inferior e o limite superior do nosso primeiro intervalo de classes. Então, a gente vai ter 5 intervalos e a gente vai encontrar o limite inferior e o superior do nosso primeiro intervalo, que nada mais é que o nosso menor número da nossa tabela, que é 580, tá? Menos a nossa amplitude do intervalo de classe, que é o C, divididos por 2, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? 580 menos 155 divididos por 2. 580 menos 77,50, 502,50 a nossa resposta. Eu quis fazer passo a passo com vocês para vocês irem entendendo que cálculo que foi feito aqui, tá? Por ordem, né, gente? Primeiro a gente faz a divisão, para depois a gente fazer essa subtração aqui. Então, 155 divididos por 2 vai dar 77,50. A gente pegou 580 menos 77,50 e achou o limite inferior do nosso primeiro intervalo de classe. Agora, vamos para o nosso limite superior. Vai ser a mesma coisa. Lembra da nossa aula? 580, só que ao invés de ser menos, vai ser mais. Mais a nossa amplitude do intervalo de classes divididos por 2. Então, a gente tem o quê? A nossa amplitude a gente já viu que é 155, né? 580 mais 155 divididos por 2. Primeiro, a gente resolve essa divisão. Então, vai ficar 580 mais 77,50. Então, vai ser 657,50, tá? Então, a gente... olha, pessoal, aqui, ó. A gente encontrou o número de classes primeiro, daí a gente encontrou a amplitude total. Se a gente ver, a gente não precisa do número de classes para encontrar a amplitude total, tá? Mas a gente precisa da amplitude total para encontrar aqui a amplitude do intervalo de classes. E depois, a gente precisa da amplitude do intervalo de classes aqui no limite inferior e aqui no limite superior, tá? Prestem bem atenção nesses números aqui. 502,50 do limite inferior, 657,50 do limite superior. Olha onde eles estão aqui. A gente falou que vai ser 5 intervalos de classe, né? 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro intervalo, 502,50,
657,50, que foi o que a gente acabou de encontrar aqui, pessoal, ó. O limite inferior 502, o limite superior 657. Então, tá aqui. Aí, o que a gente vai fazer? A gente já viu que a nossa amplitude é 155. Então, a gente vai pegar agora 657,50, que está aqui, e fazer mais 155. Vai dar 812,50. Aí, nós vamos pegar 812,50 e fazer mais 155. Vai dar 967,50. 967,50 mais 155. 1.122,50. 1.122,50 mais 155. 1.277,50. Aí, fazendo esses cálculos, a gente definiu aqui essa primeira aba aqui da nossa tabela, tá? Agora, vamos para a segunda aba aqui da nossa tabela. Por mais que esteja respondido, eu quero fazer com vocês para vocês entenderem de onde está surgindo esses números, tá? De 502,50 aqui do nosso primeiro intervalo, ó, até 657,50. Quantos que a gente tem dentro aqui da nossa amostra? Ó, 1, 2, 3, porque o próximo já é 670. Então, aqui a frequência desse intervalo é 3. De 657,50 até 812, quantos que a gente tem? A gente tem que ver que a gente vai vir até aqui, ó, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque o próximo já é 830, já está no outro intervalo. Aqui, pessoal, 8. Né? De 812,50 até 967,50. 967,50 vai vir até aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha o 9 aqui, tá? De 967,50 até 1.122,50. Então, a gente tem só um. 1.122. Não, 4, né? 1, 2, 3, 4. O próximo que é 1.200. Então, aqui a gente tem 4. E 1.122,50 até 1.277,50, que é o nosso último aqui, e vai ter só um. Então, daí para vocês verem, entenderem da onde que nós encontramos essa frequência aqui. Depois que nós resolvemos essa amplitude, a gente vai ver dentro da nossa tabela a frequência. Aí, o mais fácil de todos que eu falei para vocês, que é a nossa média aritmética. Nós vamos pegar aqui, ó, no primeiro intervalo, 502,50 mais 657,50. A soma disso e dividir por 2, vai dar 580. No segundo aqui, a mesma coisa, 657,50 mais 812,50. A soma disso divididos por 2, vai dar isso. Então, isso nada mais é do que somar o limite inferior com o limite superior e dividir por 2, tá? Então, aqui vai o ponto médio de cada amplitude, tá? Frequência relativa, tá? Então, aqui resolvemos mais uma característica aqui da nossa tabela, né? Frequência relativa. A frequência relativa nada mais é do que a gente pegar o nosso número de frequência, por exemplo, aqui na primeira, que é o 3, e dividir pelo total da nossa amostra, que é 25. Então, 3 divididos por 25 vai dar 12. Aí, aqui nesse caso, 8 divididos por 25 é 0,12, né? Desculpa. 0,32 e assim por diante. Se vocês prestarem atenção, a frequência relativa, depois sempre a soma dela vai dar 1, tá? Em vários exemplos que a gente viu aí no livro, vocês podem notar isso aí, tá? Então, aqui nós resolvemos mais uma aba da nossa tabela. Daí, aqui no nosso livro, ele nos fornece que a frequência acumulada seria esses dados. Mas esses dados aqui é da frequência relativa acumulada. Aqui, essa frequência relativa que nós encontramos agora, ó, aqui no primeiro está 12. Então, a frequência acumulada é 12. 0,12 mais 0,32 é 0,44. 0,44 mais 0,36 é 0,8. Então, essa é a frequência relativa acumulada. Agora, a nossa frequência acumulada, ela vai vir dessa abinha aqui, ó, tá? Como que vai ser? Nosso primeiro aqui é 3, então ele permanece 3, tá? Daí a gente pega o de baixo. 3 mais 8, 11, né? 11 mais 9, 20.
20 mais 4, 24. 24 mais 1, 25. Então, sempre o final aqui da nossa frequência acumulada vai ser igual o tamanho da nossa amostra. Pessoal, então é o seguinte. Primeiro, a gente faz aqueles cálculos, número de classes. Por exemplo, se no número de classes tivesse dado 10 classes, aqui ao invés de a gente ter 5 linhas, a gente teria que ter 10. Então, é aí que a gente vai definindo a quantidade de linhas, qual numeração que vai em cada classe. E vocês, espero que vocês tenham conseguido perceber que é tudo em sequência. A gente viu aqui o nível de salário, nesse caso de salário, aí a gente vai para a frequência. Aí a gente volta lá na nossa amostra, na nossa tabelinha, para verificar qual é a nossa frequência. O ponto médio, super fácil. Soma e divide por 2. E daí por diante é só ir pegando os dados que já tem na tabela, que é a frequência relativa, né? Que é pegar a frequência e dividir pelo número da amostra, e daí fazer a frequência relativa acumulada e a frequência acumulada. Geralmente não pede-se essa frequência relativa acumulada, ele pede só a frequência acumulada, que foi o que a gente pediu no nosso exercício. Só que eu penso muito, por exemplo, deles estarem olhando os exercícios do livro. E daí olhar, porque daí geralmente eu sei que vocês dão uma olhadinha nas respostas, né? Então vai lá e olha nas respostas, daí fala, por que essa frequência acumulada está desse jeito? Então eu já quis deixar bem claro que essa resposta que está no livro é da frequência relativa acumulada. A frequência acumulada, daí se vocês puderem, abrir um campinho aí, preencher, porque ela não tá a resposta no livro, tá? Mas eu gosto muito de mostrar, porque senão, futuramente, vocês estão com o livro na mão, querem... Como a gente estudou aqui, vocês querem reaprender, eu vou estudar, vou ver alguma coisa disso, quero rever o que foi feito, daí olha o exercício e não entende o que foi feito, mas é porque tem que fazer uma correção ali, tá? Tudo certo, professor? Tudo certo, todo mundo aqui dizendo que agora sim, agora entenderam, tá tudo certo. Eu imaginei, durante a nossa aula, não dá pra gente fazer assim, porque senão a gente vai muito tempo e eu não consigo passar as outras coisas. Mas daí eu deixo na hora dos exercícios, tanto que a gente faz até menos exercícios, né? Para vocês conseguirem acompanhar direitinho, item por item, como que a gente chega no final dessa tabela. Olhando, ela é horripilante, mas se vocês olharem tópico por tópico aqui, vocês aqui não é nada difícil de fazer, né? Fazendo pela sequência fica bem claro, bem simples de fazer, tá? Espero realmente que vocês tenham entendido, porque na nossa próxima aula tem mais cálculos, né? Vamos falar da mediana, da média, da moda, né? Medidas de dispersão. Então, eu espero que vocês estejam afiados aí na matemática para a gente dar continuidade, tá? Muito obrigado, professor. Obrigado, senhora professora. Obrigado a todos, tá? Eu queria mandar um abraço especial lá para o Polo Binacional de Guajará-Mirim, né? Estejam conosco, sejam bem-vindos sempre conosco, tá? E também para Espigão, para São Francisco do Guaporé, todos vocês aí, forte abraço, tá? E obrigado pela participação aqui no chat. Nós estaremos sempre à disposição. Vocês podem continuar enviando dúvidas. Temos a atividade da semana, né, professora? Isso. Tem uma sequência da atividade aqui, a atividade que tá em andamento ainda, né? Que é a importância da estatística nas organizações. Ela vai até o dia 17/2, então não esqueçam de fazer essa atividade aí. Tá valendo nota para vocês, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos e aguardo todos para a próxima aula. Abraço.